5 trabalhos, né? 5 estados que foram analisados, né? Que foram estudados. E agora saíram 2. Saíram 2, né? Mas tem outros que... E esse sobre Pernambuco, que ao vocês fecharem a pesquisa, já fazem menção aos desdobramentos da crise. Né? Então, embora vocês não tenham tido tempo, nem talvez o tempo, o período estava restrito a 2012, né? Mas de toda forma vocês já anunciam, né? A crise. Então, sem mais delongas, eu pedi o professor Mergulino para cima da mesa, o professor Valdeci Monteiro e Aristide. Minha gente, boa tarde, amigos e amigas. Volto a esta casa belíssima. Eu brigo com ela, mas todo mês. Eu estou aposentado há 12 anos. Mas todos os meses eu venho fumar minha cannabis ali e tomar meu café, certo? Olha, esse material, esse trabalho que nós fizemos, os 3, capitaneado pelo nosso grande Aristides, amigo Aristides, é resultado de uma reflexão que nós dois começamos a fazer em 2010. Ganhamos, isso aqui foi até bom, porque nós ganhamos dinheiro do BNB, ganhamos um prêmio do BNB, o melhor trabalho. 2002 foi o primeiro trabalho, a economia de Pernambuco, no limiar do século XXI, desafios e oportunidades para a retomada do mundo. Este livro, que saiu em formato eletrônico agora, certo? Tem uma nova configuração, uma releitura, certo? Da socioeconomia pernambucana, certo? E de outros estados. E tem um vermelho, que não é comunista, que nós não somos, né? Gostaríamos, mas não dá, certo? Saiu um volume vermelho, que é o volume macro do Brasil todo, olhando a questão do Pacto Federativo e a questão do federalismo fiscal, que é esse aqui, certo? Infelizmente, faltou fôlego para o IPEA publicar em papel. Isso é meu, viu, Ricardo? Certo? Estou dizendo a Ricardo que aquele é meu. Certo? Então, agora eu vou precisar. O que eu vou fazer anota aí para mim, eu não quero passar de. Isso aqui é uma loucura, esse diabo aqui, eu brigo com meus alunos. A gente controla. Quanto tempo você quer? Quanto tempo ele quer? Os meus nojentos, sempre ficando brigando, mas. Certo? Mas eu vou usar como botar um pronome, certo? Então eu vou fazer aqui, a ideia é. Pronto. Eu vou fazer um resgate histórico e vou mostrar o que aconteceu com a economia de Pernambuco, certo? No período 39 para cá, mas antes gostaria de destacar algumas questões de caráter histórico, certo? O meu ponto de partida é essa frase de Antonil, certo? Cultura e opulência do Brasil, que é famoso. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, que traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. Todo mundo conhece essa obra de Antonil, é uma obra famosa, certo? Sobre um diagnóstico famoso sobre a economia da colônia, certo? 1771. A ideia central é mostrar como era a cadeia produtiva da economia de Pernambuco. Estrutura. Então, a cadeia principal era a produção agrícola, cana-de-açúcar, industrialização, engenho. Pernambuco, eu tenho um texto, eu venho trabalhando muito com história e um texto que eu tenho eu mostro que Pernambuco foi ímpar. Começou a colonizar. Os portugueses foram, ninguém pode denegrir os portugueses a esse respeito. Eles foram
cadeia auxiliar, que é a indústria de equipamentos, que era dentro do engenho. Você tem a embalagem dentro do engenho de madeira, transporte dentro do engenho, certo? Alimentos para escravos importados e produzidos dentro e fora do engenho, tinha os agentes fornecedores, e você tinha uma conexão muito forte entre zona da mata, os três ecossistemas, mata, sertão e agreste, uma conexão muito forte entre mata, agreste e sertão, uma troca, certo? Produzindo alimentos, produzindo animais, a carne de charque vindo do Ceará e do Rio Grande do Sul, e o sertão e o agreste, certo? Produzindo alimentos, feijão, milho, certo? Aí, no último quartel, essa estrutura, ela continua até o último quartel do século XIX. Então, vem desde 1840 até 1875. Aí você tem uma transformação, que eu sempre copio Eisenberg, Peter Eisenberg, um grande historiador que fez uma tese sobre Pernambuco belíssima, é um clássico da literatura historiográfica nordestina, americano, que depois se tornou brasilianista e trabalhou na Unicamp, né? Já morreu, muito novo. E o título do livro dele é Modernização Sem Mudança. Né? E o que aconteceu nesse período? Nesse período aconteceu isso aqui, ó. Você tem a cadeia principal, continua, cana-de-açúcar. Muda de engenho para usina. 2 governadores foram importantes nesse processo. Barbosa Lima e o nosso governador, que é o nome de rua. Hein? Não, isso é 1900. O velho que tem o nome de rua aqui. Rosa e Silva. É porque eu sempre esqueço, certo? O Alzheimer chegando devagar, certo? Aí, Rosa e Silva, certo? E Barbosa Lima conseguiram um empréstimo e deram para os amigos. E os amigos não pagaram. Eu tenho esse dado. Perfeito? Milhares de libras esterlinas captaram esse recurso. Governo estadual, certo? E antes da República, aí no finalzinho, certo? Dom Pedro já estava tipo Dilma agora, a situação dela, certo? Então, e eles captaram esse recurso e deram, praticamente doado, a uma patota amiga, certo? Desses 2 governadores. E aí você tem a chegada das usinas. As usinas, o comércio e distribuição. Aí você cria, dentro do Recife, uma base de distribuição e de regulação. Então surgem os escritórios de advocacia, surgem os escritórios de importação, os escritórios de exportação, certo? Quer dizer, esse estoque de conhecimento vem daqui hoje nas nossas consultoras. Pernambuco é que tem as melhores consultoras, com as melhores equipes, certo? E estou fazendo um elogio aqui do meu amigo, que é membro da CEPLAN, que é uma grande consultora, grande empresa, tem várias empresas de consultoria em Pernambuco, famosa, respeitadíssima no Brasil. Isso tem uma história, certo? E tem o consumidor final,
ferroviário, Pernambuco. Você ia daqui para a Porta do Sertão, a Coveiro, de trem, ia para Garanhuns de trem. Tinha o trem de carga e o trem de passageiro. Certo? A ditadura acabou com tudo, certo? Centro de pesquisa agrícola, que veio o IPA depois, e alimentos, o Agreste. As universidades conectadas, aquela terra ali da Fiat, que a Fiat montou a fábrica dela, metade é do IPA, do antigo IPA, certo? Aquela terra plana lá. Transporte de caminhão em Pernambuco, algodão do sertão e Recife, a indústria metal mecânica. Então, a economia de Pernambuco era muito articulada, muito certinha. Certo? Agora cresceu muito pouco. Cresceu muito pouco porque lá atrás, 1830, 1840, que eu quero ouvir dos meus amigos aqui, certo? Cientista político, Pernambuco perde a hegemonia política, já tinha perdido a hegemonia política, perdeu a econômica com o café. Então, quando o café desce, com palheta, palheta entra com o café lá para o Belém, planta naqueles quintais, e o café desce, passa pelo litoral todo, chega no Rio de Janeiro, começa as primeiras exportações de café em 1830, 1850 o Nordeste já era, porque o Brasil já exportava o café e o café já era o produto por excelência, dominando a economia brasileira até 1950, 60, antes de Juscelino, certo? Então, é uma tragédia, do ponto de vista, esse modelo, essa estrutura aqui vai subsistir até a chegada de Furtado, até a chegada da Sudene, certo? E aí você começa, e aí nós mostramos no nosso estudo, eu já estive nesse primeiro, que era o seguinte, ó, em 1939, os primeiros dados de PIB para o Brasil. O Brasil tem PIB a partir de 39. Antes, não adianta fazer milagre, ninguém consegue. O Nordeste tem 16% do PIB brasileiro. Pernambuco tinha 4,4% do Brasil, Ceará 2,1%, Bahia 4,5%. Pernambuco sai de 4,4% até 88 para 2,3%. Então Pernambuco declina. Olha o gráfico. Vou mostrar o gráfico para você. Olha a tendência da economia de Pernambuco. A baiana subindo, aí você pergunta, por que isso? Indústria, Camaçari, velho gás, jogou dinheiro lá dentro, primeiro PND, né? Certo? Tá? Aí, olha Pernambuco. E no Ceará, aquela tragédia preta, certo? E o Pernambuco, esse declínio. Aí você pergunta, aqui se... Tragédia. Como é que eu vejo aqui mesmo? Aqui, ó. Olha só. Olha um dado importante para você ver o papel da atividade manufatureira, atividade industrial. Olha só. Em 1939, Pernambuco era o estado mais industrializado do Nordeste. 38% do PIB industrial do Nordeste estava em Pernambuco. A Bahia tinha 20%. Ceará, Cristão, esquece Ceará. 38 e 20. Em 1998, então, 40 anos depois, Pernambuco cai de 38 para 13 no Nordeste, 13%. E a Bahia sobe de 20 para 38. Então, a nossa análise que nós mostramos aí é que o problema foi a indústria. Aí está a tendência da Bahia, e aí vai. Participação dos estados, cresce a participação da Bahia, decresce a participação de Pernambuco no PIB, e o estado do Ceará aumenta levemente, uma leve aumento. Aí estão os indicadores, serviço. Olha, como a indústria e o agro dominavam Pernambuco.
Aí o que é que você tem? Você tem ampliação de serviço. Só que é como diz o Leonardo, nosso grande amigo Leonardo Guimarães, é um serviço precário, né? Metade desse setor serviço é um serviço de quinta categoria. Certo? Então, o que você tem aqui? Por que a indústria também perde? Porque aconteceu na década de 80 o pior dos mundos para a economia de Pernambuco, que já vinha respirando numa situação quase de pré-coma, que foi o desastre com o algodão, o bicudo. Então, quando o bicudo entrou, destruiu a indústria algodoeira pernambucana e nordestina. Ao destruir a indústria algodoeira, o algodão servia para três coisas: a pluma para a indústria e para a exportação. Preste lá, o óleo, quer dizer, você extrai três coisas do algodão: o óleo para alimentos, e o terceiro, que era a pasta, a torta para o gado. Então, o grande médio proprietário, eles produziam algodão na sua propriedade. E daí derivava esse terceiro elemento e vinha a pecuária. Então a pecuária era rentável, essa é a nossa interpretação, por conta de que o proprietário produzia o insumo básico, a torta. Quando o algodão desaparece, a rentabilidade desaparece. Por quê? Aí você pergunta, como eu? Claro, eu tinha 1000 vacas, produzia a minha ração, deixo de produzir, vou comprar da multinacional. A multinacional no meu gogó, pronto, acabou-se a rentabilidade, acabou-se a pecuária. Quer dizer, vocês, nós que conhecemos a indústria do gesso, a indústria do gesso não existia. Foi porque teve uma crise na farinha, na produção de farinha lá. Com a crise na produção de farinha, teve um caboclo que resolveu dizer, eu vou fazer o seguinte, eu vou produzir gesso dentro dessas, aqueles moinhos de farinha. E começaram a produzir gesso. Não existia. Existia a gipsita, a exploração gipsita. A região de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, vem em função da crise do algodão. Não tinha o que fazer, coitado dos caras põem a mão na cabeça, o que é que nós vamos fazer aqui? Aí tem um sujeito inteligente, trouxe aqueles pedaços de pano lá do norte do São Paulo e começou a processar, e aí a gente conhece, certo? E aí você tem, ó, esses indicadores aí mostrando, olha só, como Pernambuco perde. Se Pernambuco perde, Recife ganha. Ó. Esse é um fato, pouca gente tem essa informação. Ele, meu velho Aristides, um grande amigo, mexeu com isso. Em 1970, preste atenção, hein? Recife polarizava até Piauí, até o Maranhão. Quer dizer, Recife, né, polarizava essa região azul aqui todinha. Olha em 1998. 1998. Por que isso? Crise da economia pernambucana. E o crescimento da Bahia e o crescimento também do Ceará. Certo? E aí você tem a longa crise. Daí, a longa crise vai de 70 a 2000. Olha, esses dados, esse aqui, você tem taxa de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, a produção de todos os bens e serviços finais produzidos na economia, a definição de PIB. Olha, o amarelo é médias móveis. Você vem, tem uma queda, 1968, uma subida, aí olha, a longa crise, ó, longa duração. Longa duração. Começa a dar uma respirada em 94 aqui é o real, né? O real, aí cai novamente e vai dar uma respirada a partir de 2000 com
partir de 2000 para cá. Ferrovia Transnordestina, governo federal. O Estado não tem dinheiro nem para fazer um túnel. Aquele túnel ali da Caxangá foi feito com dinheiro do PAC. Que Estado, prefeitura não tem um lugar morto. Ainda fizeram aquela desgraceira na Caxangá. Acabaram com a avenida que era tão bonita. Quer dizer, o Estado não tem capacidade fiscal, financeira para fazer um túnel. O túnel ficou fechado porque ficaram esperando dinheiro para pagar a burrice que fizeram. Cavaram em cima, fizeram um túnel em cima do Igarapé, que na Amazônia a gente chama de Igarapé. Um córrego, embaixo do túnel corre um córrego. Então aí, olha aí, a transposição, ó. Transposição, ferrovia, transposição, tudo federal. Aí a BR-101, certo? BR-101, a Perdigão, Bom Conselho, dinheiro do BNDES, Bandep nunca não existia mais, certo? Sadia, eu chamo isso de projeto estruturador, porque são projetos que estão mudando a cabeça dos produtores rurais. Então, eu, quando estava aqui nessa federal, nessa grande instituição, e fui filhote da Sudene, fiz muita pesquisa na área leiteira. Então, cansei de fazer pesquisa com os meus escravos, que eram meus estagiários, certo? 8, 10 escravos, a gente saía daqui, hoje pescava. O cara fazia o seguinte, eu chegava na propriedade, o sujeito com 38, tirando leite, 2 palmos de excremento com um banquinho, com 38, aí ele começava. Eu chegava às 5 horas com meus alunos, né, aplicar o questionário, 5 horas da manhã, tinha que ser esse horário. Eram 3 Toyota, daqueles Gol, eram grandes. Chegava e o cara fazia assim, cuspia na mão, passava no rabo da vaca e nas teitas da vaca. Aí enchia o tanque, aí deixava na porta, o caminhão passava. Aí eu dizia para ele, me diga uma coisa, por que vai ser leite? Ele disse, paciente. Era o leite que eu tomava. E nós tomávamos. Engoli na hora, viu? Está terminando? Certo? E aí vamos projetos estruturadores. Ó, polo farmacoquímico, polo famoso, lá de Goiânia, já está funcionando. A duplicação da BR-104, Caruaru-Paulitano, tudo governo federal, tudo. Certo? Porto Suave, que aí tem dinheiro azul e branco, mas também tem dinheiro federal. O projeto PPP da Praia do Paiva. Aí está a região metropolitana do Recife, recebendo grande recurso do PAC. Certo? E aí, Cidade da Copa, que é hoje um fiasco, né? Certo? Aí o estádio, eu estou propondo que seja criada uma cidade, grande cidade universitária lá, fiz essa proposta, transferir a UPE todinha para lá, um negócio assim, ao primeiro mundo, né? Nessa área aqui, nessa área que vocês estão vendo aqui. E usar o estádio como, né? Claro que isso está da Odebrecht, mas o Odebrecht não vai investir nisso. E o complexo Fiat Goiânia. Pronto. São esses aspectos que eu queria mostrar a vocês que a gente destaca de forma bem mais profunda no nosso documento, no nosso livro, e discute também a questão do federalismo fiscal, capacidade, a incapacidade dos governos estaduais para realizar obras de grande investimento. Tem 1000 escolas no estado. 1000 escolas. Se você gasta 50 mil reais, como diz o Arthur, doutor, 50 mil reais. 50 mil reais por cada escola, dão 500 milhões de reais. Só para lá pintar. Então, tem dinheiro para construir nada, não tem dinheiro para fazer nada. Obras estruturadoras de grande porte. Só o governo federal. E tem essa questão, toda uma questão
6 minutos, isso é um escândalo.